UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br/podcasts. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Bom, estamos aqui no SBT recebendo, na verdade você que recebeu a gente. Recebendo vocês, claro. Né? Muito obrigado SBT por abrir as portas para o UOL e poder entrevistar Maurício Manfrini. Vulgo Paulinho Gogol. Vulgo Paulinho Gogol, um dos maiores humoristas da atualidade. Olha só a moral, hein? Talvez você não saiba disso, mas você é muito famoso. Graças a Deus. Os números provam isso. Né? Tanto os números na praça quanto os números no cinema, os números na TV paga, os números dos seus shows. De público, graças a Deus. Exatamente. Como é que está a sua agenda hoje? Cara, bastante animadora, né? Faço uma média de 20 shows por mês, 18, né? Mas bem legal. Já viajei o Brasil inteiro, né? Há muito tempo que eu faço show. Comecei fazendo show em circo, né? A minha formação de palco, né, foi no picadeiro de circo, que eu fazia rádio, né, antes de rádio. A rádio foi me preparando, trabalhei na Rádio Tupi do Rio de Janeiro durante 21 anos, fazendo uma patrulha da cidade, um programa policial humorístico, e daí ele foi me preparando, que rádio é uma escola maravilhosa. Do rádio eu fui para a TV, aí quando você ganha a TV, que você ganha a imagem, você ganha a expressão, você ganha o olhar, você ganha o movimento, né? E aí você consegue unir aquilo que você aprendeu na rádio, que na época não tinha imagem, hoje até tem por causa da internet, tem câmera, mas na época não tinha. Então quando você pega experiência no rádio, que você consegue levar para a televisão aquilo que você aprendeu e ganha corpo, ganha olhares, ganha expressão facial, aí você consegue unir os dois, é maravilhoso. E aí quando eu levei isso pro picadeiro, que na época da escolinha do professor Raimundo, eu comecei a fazer show em circo, que a escolinha passava às 5h30 da tarde. E ali no circo eu fazia 5 shows em circo por dia. Circos diferentes por dia, na época da escolinha. Isso foi me burilando. E aí chegou um momento de eu fazer a transição do circo, né, do show para o público teoricamente infantil, para o público adulto, que é o que eu faço até hoje. Então já viajei, já fiz muito. Você perdeu a conta, né? Nossa, você estipulou aí. No mínimo uns 10 mil shows. Nossa. 25 anos de profissão. Teve época de fazer. Eu fiquei uns 2 anos, digamos assim, de 2015 a 2016, fazendo show todos os dias, de segunda a segunda. Eu fazia shows na segunda, em algum lugar do Brasil, a gente gravava a Praça na terça na época. Fazia a Praça é Nossa, acabava a gravação da praça, ia fazer show à noite em São Paulo, em algum lugar. Aí dali eu já viajava para o interior de São Paulo, para algum outro lugar, fazia quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí emendava segunda, fiquei uns 2 anos assim. Aí comecei a ficar maluco, porque às vezes eu esquecia, começou a ficar automático, eu comecei a ficar no palco pensando em outras coisas. Eu estava fazendo obra onde eu moro, né, hoje, que eu moro num sítio, eu estava fazendo obra, comecei a ficar tão automático aquilo que eu estava fazendo show e pensando no cimento, que eu tinha esquecido de comprar para o pedreiro. Aí eu comecei a perceber que estava ficando meio já, né, assim, de forma fazendo por fazer. Aí eu comecei a dar uma freada, até para cuidar da saúde também, que às vezes eu não sabia onde eu estava. Às vezes eu ligava para a recepção do hotel para perguntar: que lugar é esse que eu tô? Qual é o nome desse lugar aqui? Tá em, sei lá, São João da Boa Vista, tá em... tá. Já aconteceu de eu chegar no palco e agradecer a presença do público. Quero agradecer vocês aqui da cidade tal. E, cara, o show foi ontem. Então, isso começou a birimbolar muito na minha cabeça. Aí eu comecei a dar uma freada. Aí você está com média de 18, 20 shows hoje. Mas cheguei a fazer. Aí às vezes tinha 2 sessões. Então você fazia. E a segunda sessão é complicada porque você faz o show, o teu cérebro sabe se já fez. Quando você começa a fazer a segunda sessão, teu cérebro acha que você já falou aquilo, só que você já falou. Só que falou em outra sessão. Só que na hora me dava uma agonia que eu achava que eu estava falando aquilo de novo, no mesmo show. Então o que eu fazia? Eu nunca começava o show da mesma maneira que eu tinha começado o primeiro, para na minha cabeça eu estar fazendo um show diferente. Só que não. E aí você colocou na cabeça para não bitolar de vez e ficar todo cheio de trabalho. E eu queria até perguntar uma coisa, assim, você falou que mora no interior. Eu moro no sítio. No sítio, em Campo Alegre, no Rio de Janeiro. Bom, há quanto tempo você mora em sítio? Você é um cidadão urbano? Não, eu sou Quanto tempo você praticamente mora um cigano. Você é praticamente um cigano? Eu nasci em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, maternidade escola.
Aí meus pais meu pai era caseiro de um sítio em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Então eu nasci em Laranjeiras, Rio de Janeiro, fui morar em Duque de Caxias nesse sítio que meu pai tomava conta, morei até os 5 anos de idade. Depois fui para São João de Meriti, morei até os 30 anos, aí me casei e depois fui morar na Ilha do Governador, perto do aeroporto Galeão, que aí ali ficava mais fácil de eu pegar voo, porque eu perdia muito voo na linha vermelha, engarrafava, eu perdia voo. Então fui morar do lado, quando comecei a viajar muito para fazer show. Aí morei 10 anos na Ilha do Governador e há 2 anos que eu moro nesse sítio, no meio do mato. Passarinho, tucano, mico, peixe, cavalo, galinha, marreco. E aí, cara, com esse negócio do sítio eu consegui dar uma esticada na qualidade de vida do meu pai, que era do interior, que queria voltar a ter esse contato de novo com o habitat natural dele, né? E eu tinha muito medo dele morrer e eu não conseguir, como é que fala? Dar esse presente para ele. E aí comecei a procurar um sítio, só que eu não podia comprar um sítio muito longe. Então a gente morava, porque ele tinha que ficar lá, então de repente ele podia passar mal. Meu pai já é velhinho, meu pai hoje tem 91 anos de idade, na época ele tinha uns 81. Imagina, já era bem velhinho na época. Então aí eu comprei o sítio, era só o terreno, fui fazendo obra, e aí comprei umas galinhas, comprei uns marrecos, fiz um lago, botei peixe, e fui ambientando o meu pai naquele local onde ele começou a dar uma rejuvenescida. Eu percebi que a saúde dele começou a reviver novamente aquilo que ele não vivia há 40 anos, que ele morava em casa. Então, aí fui botando, comprei uma vaca, comprei um cavalo, tudo pangaré, né? Tudo para ele, né? Ganhei um pônei de presente. E aí meu pai deu uma remoçada, cara. E aí eu peguei gosto com aquilo dali, aí ia para lá, fazia obra, passarinho, os bichos, né? Comecei a comprar planta, fui plantando as coisas. E aí falei, opa, isso aqui é para mim. Tranquilidade, eu estava naquela correria, aí tinha sido sequestrado, aí eu fiquei com aquele medo de tumulto. E aí eu fui fazendo a casa, aí fiz um campinho de futebol para jogar com meu filho, aí fui fazendo a piscina, fui pegando gosto, falei para minha esposa, poxa, vamos morar aqui? Ela falou, aqui no meio do mato? Eu falei, aqui no meio do mato. Vamos. Aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você passou a morar no sítio depois do sequestro? Depois do sequestro. Estamos começando assuntos aqui muito sérios para um humorista, olha só. Gostaria de saber se foi fundamental esse episódio, que foi um episódio muito difícil naquele momento para você, o sequestro, que você falou, chega, eu não quero mais viver em cidade, e você cogitou, você começou a pensar em mudar e ir para longe, por exemplo, do Rio de Janeiro? Não foi nem assim, não quero mais morar em cidade. Eu já vinha nesse processo de fazer a obra no sítio, de estar gostando daquele local. Quando houve isso, eu já estava naquele processo de ter que diminuir um pouco a quantidade de shows para estar mais perto do meu filho, que hoje tem 9 anos, na época era mais novo, das minhas 2 filhas. Você comentou do sequestro que você sofreu, foi em 2016. 25 de janeiro de 2016. Você lembra até o dia? Segunda-feira, porque eu tinha vindo do sítio, tinha chegado de viagem, de show, fui no sítio pagar pedreiro, pagar coisa, eu estava com dinheiro para pagar o colégio dos meus filhos, das minhas filhas. Aí voltei do sítio com minha esposa e meu filho estava na casa da minha sogra, em São João de Meriti. A gente passava, pegava ele e ia para a Ilha do Governador. E nesse dia eu vim com um montão de queijo, que a gente faz queijo lá no sítio, queijo, bandeja de ovo, que tem um montão de galinha, aquela galinha Rod, aquelas galinhas amarelas, que bota aquele ovo caipira mesmo. Aí eu sempre trazia para levar para minha sogra, para levar lá para casa. E aí eu saí de lá umas 9 horas da noite, passei na casa da minha sogra. E meu filho, sempre que eu chegava de viagem, sempre que eu passava, ele queria ir para a Ilha do Governador comigo, porque estava com saudade. Nesse dia a gente passou lá, deixei algumas coisas, ovo, queijo, ainda fiquei com muita coisa dentro do carro. E meu filho, nesse dia, alguma coisa assim, eu falei, filho, vamos embora? Ele, vamos. Não, pai, quero dormir com a vovó. Quero dormir com a vovó aqui. A gente ficou assim, velho, dormir com a vovó, poxa. Deus travou ele ali. Saí com o carro, eu ia passar na casa de um cara que trabalha comigo até hoje, o David, que ele ia me pegar, me levar para a ilha, ele ia ficar com o carro, ia fazer revisão no carro, ele ia vir de carro para Santos, que na quarta-feira eu ia fazer um show em Santos, no Mendes Convention Center,
E aí, quando eu estava chegando na casa desse amigo meu, aí cercaram o carro da gente, abordaram a gente, tiraram minha esposa do carro, me jogaram no banco de trás, cobriram minha cabeça com a minha camisa mesmo. E aí eu saí sentando em cima de queijo, de ovo, saí pisoteando tudo. Aí foi um terror. Aí a gente vai te matar, vamos embora, às 11 horas da noite, vamos pro banco tirar dinheiro. Eu falei, cara, 11 horas da noite, no caixa eletrônica não libera dinheiro. Então tá certo, me dá tua senha, me dá teu cartão, me dá não sei o que. Aí foram fazendo, me tiraram um relógio, tiraram um cordão, tiraram o meu sapato. Ele levava um pé de sapato só, um pé. Quem encomendou Saci Pererê, só pode ser, o cara levar um pé de sapato. E aí, cara, ficaram rodando comigo, vamos te matar com o revólver na cabeça. E eu pensando, chegou minha hora. E aí, do nada, um falou assim, vamos matar agora, para o carro. Aí, nessa hora, quando pararam o carro, assim, desce do carro. Conforme eu desci na parte de trás, assim, eu já desci com a cabeça coberta, mas já desci rodando, assim, para poder sair da linha de tiro do cara, né? Moleque, tudo moleque. E aí, não escutei nada, só escutei o carro arrancando. E fiquei parado no meio da rua, que aí, como diria o Paulinho Gogó, minha naftalina subiu, meu irmão. A adrenalina foi lá em cima. Aí nessa hora eu não sabia se eu estava morto, se eu estava vivo, se eu tinha tomado tiro. Eu fiquei com a mão parada assim, aí daqui a pouco foi acalmando, foi abaixando a camisa. Eu vi, estava numa rua muito escura e vi um carro branco assim atrás. Eu pensei em pedir ajuda, mas eu perdi a noção da distância de tempo que o outro tinha saído, que ele estava passando. Na hora eu fiquei com medo de ser comparsa e passar, o cara me dar um tiro de sacanagem. Aí eu já tinha entendido que eu não tinha tomado tiro. Deixei o carro passar e olhei para longe e vi a rodovia Presidente Dutra. Falei, opa, estou perto da Dutra. E fui andando. Tinha uma quadra de futebol, tinha muita gente ali. Eu falei, não vou pedir ajuda, ele vai ser um inferno, ali vai ser muito tumulto. Fui andando, quando cheguei assim, tinha uma churrascaria que a gente sempre parava para poder almoçar e jantar quando a gente vinha de viagem, o pessoal já me conhecia, aí eu me situei. Fui pedir ajuda, os caras me recolheram lá para dentro, me deram água, e ligaram para minha esposa, estava desligado o telefone dela, falei, caramba, não, levaram o telefone dela, porque ela tinha deixado. Aí nisso eu liguei para esse David, que a gente estava perto da casa dele, fui perto da casa dele, já estava me procurando já. E aí que a ficha não caiu nesse momento não, eu fui para a delegacia para prestar queixa. Quando eu cheguei em casa, é que minha ficha caiu, que eu podia estar morto naquele momento, e aí piorou minha situação de cabeça quando eu percebi que era para o meu filho estar na cadeirinha, que na época ele ficava na cadeirinha. Ele decidiu em cima da hora não ir, que foi Deus que travou ele, porque não ia dar tempo de tirar ele da cadeirinha, foi muito rápido. Tiraram minha esposa, me levaram, me jogaram no banco, entendeu? E aí, cara, eu senti minha imunidade baixando, e aí deu uma pirada assim, tomei um remédio para poder apagar, minha esposa me deu, e foi a época que eu não dei entrevista para ninguém. Por quê? Porque todo mundo começou a ligar, foi um processo muito rápido, escuta, né? Vocês têm escuta, sabe o que aconteceu, né? Rádio tem escuta, o cara na delegacia entrou agora, falou, então o cara comunica, todo mundo já sabia daquilo dali, começou aquele bombardeamento de entrevista. Eu falei, não vou falar para você não, ficar contando essa história 1000 vezes, vai acabar me saturando. Aí minha esposa, que sofreu, que todo mundo ligava para ela, falava mais ou menos o que tinha acontecido. E aí passou aquilo dali, eu fui viajar, ainda fiz o show na quarta-feira, só que aí eu parava na rua para lanchar na Dutra em algum lugar, as pessoas ficavam me olhando muito. Eu sabia que me reconheciam, mas que esse dia estavam me olhando muito. Eu falei, cara, não estão me olhando, mas hoje estão me olhando muito. O que está acontecendo? Aí o David falou, Cora, olha a banca de jornal. Aí quando eu olhei na banca de jornal, estava lá, Gogó em pânico, não adiantou contar a história, Paulinho Gogó sequestrado. Aí, quer dizer, a atenção era maior ainda por causa do acontecido. Mas depois também eu brinquei com aquilo, contei história aqui na praça brincando com isso, até para poder transformar uma coisa ruim numa coisa boa. Né? E graças a Deus, passado. Mas assim, eu tive a sensação de que tinha chegado a minha hora. Quando o cara falou, a gente vai te matar, eu falei, caramba. Aí passa um filme na cabeça, tudo que você, né? Pai, mãe, família, filho. Mas aí depois fui morar no sítio, não foi nem por causa disso também não, foi por causa do cansaço mesmo, da paz. Você acorda de manhã no sítio, você não tem barulho de nada, de noite você não tem barulho de nada. Às vezes é um grilo cantando, é passarinho cantando de manhã. E aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Meu filho adora, minha esposa adora, minhas filhas adoram. Você é muito apegado à família, né? Sou na medida do possível, sim, eu viajo muito, eu sou muito ausente, né, cara? Eu sou muito ausente. O Yuri é meu filho do meu segundo casamento, que eu sou casado há 16 anos. As minhas duas filhas, a Beatriz e a Isabelle, são do meu primeiro casamento, que eu fiquei casado durante 3 anos. Eu sou muito ausente, porque eu viajo muito, estou trabalhando, estou aqui em São Paulo, estou ausente deles. Aí quase não os vejo. Um pouquinho que eu tenho de tempo que eu consigo, eu procuro estar com eles, até para poder, né, tentar de alguma forma acompanhar.
Mas eu sou muito ausente. Isso. E cada vez que eu volto de viagem, eu vejo o Yuri fazendo alguma coisa diferente. Então, acompanhar assim desde pequenininho, eu não acompanhei, não. Mas são, como diria Paulinho, ovos do orifice, né? Pergunto por causa do seu pai, né? Você é muito apegado ao seu pai, porque inclusive se mudou para um sítio para poder agradá-lo também. Seu Lúcio tem 91 anos. Eu tenho uma irmã que toma conta dele também, que às vezes ele fica lá em casa, quando eu estou viajando, ele fica na casa da minha irmã. E a minha irmã também toma muita conta dele, né? Ele virou criança de novo. Ele é super tranquilo, mas, para beber água tem que dar brigar com ele. Às vezes eu sou ríspido, eu falo do jeito que ele falava comigo quando eu era criança, quando eu não queria comer. Eu chego duro, falo, você tem que comer, tem que beber água. Se eu não bebeu água hoje, eu falo, vira criança. E ele faz as coisas escondido, você bota comida para ele comer, tu tem que estar ali do lado, comendo. Se tu sair antes, daqui a pouco tu vê que ele levantou também, tu fala, ele não comeu tão rápido assim, tu vai olhar dentro, ele joga comida fora, vira criança de novo. Mas tá aí, eu tô com 91, vou ver se eu consigo estender bastante aí, tá com qualidade de vida boa, graças a Deus. Tem um probleminha de visão, operou catarata, mas não é nem problema, é da idade mesmo. Né? Essa relação tão próxima que você tem com o seu Lúcio, o seu pai, ela ficou ainda mais próxima na sua infância, né? Você ficou sozinho com o seu pai. Né? Minha mãe morreu, eu tinha 11 anos. E aí a gente morava numa casinha, na subida do morro. Meu pai era pedreiro e vendia panela, essas coisas. E ele saía para trabalhar, eu ficava sozinho. Então eu tive todas as oportunidades de partir para um lado ruim da vida. Eu tive muitos colegas que morreram porque começaram a partir para outro lado, começaram a fazer coisas erradas, partir para o mundo do crime. Colegas mesmo, de jogar bola junto comigo. Que a maioria deles já se foi. E eu nunca aprendi nada com meu pai dele falar assim, olha, não faça isso, que isso é errado. Meu pai sempre me ensinou com exemplo, entendeu? Eu sempre via as pessoas respeitando meu pai, gostando do meu pai, brincando com meu pai, e aquilo foi passando meio que por osmose para mim. Meu pai é um cara bacana, as pessoas gostam do meu pai. Intuitivamente você vai absorvendo aquilo, né? Então eu não lembro do meu pai falar assim, olha, você tem que respeitar os mais velhos. Eu não lembro disso. Você tem que obedecer. Não, eu vi que meu pai tinha essa relação com as pessoas. Isso também já está no DNA também, né? Isso já é uma coisa, já nasceu comigo. Mas eu poderia muito bem eu tive todas as oportunidades de escolher outra situação. A maioria dos meus amigos de infância, né, que escolheram esse lado ruim da vida, já se foram. Chegou a perder amigos por causa disso? Nossa, um monte. Se eu for falar aqui o nome, eu falo um monte. Não vou falar para poder não. Mas lembro de todos eles praticamente. E coleguinhas de escola, de jogar bola, que brincavam comigo. Né? Então meu pai tem uma figura muito emblemática para mim, é um símbolo muito forte de pessoa bacana, de pessoa respeitada, de pessoa respeitadora. Né? O meu pai, ele sabe que ele é pai de um artista, mas meu pai me chama de Maurício, ele nunca meu filho é artista, não, ele é na dele. Então meu pai é uma figura assim muito emblemática para mim. Eu sou uma pessoa que, como eu viajo muito, estou muito fora, mas às vezes, na medida do possível, como é que tá aí? Tá tudo bem? E aí, Lúcia, como é que tá o velho? Tá beleza? Tá beleza. Então, para mim tá jóia. Sabendo que tá tudo bem, para mim tá jóia, entendeu? Então, e meu pai não é deslumbrado. Igual a mim, né, que não me deslumbrei com a profissão, meu pai também não tem deslumbre nenhum. Que para ele, só tem um trabalho diferente que aparece na televisão, que de alguma forma conseguiu ajudar a família ter uma mudança de história na família, melhorar o conforto, dar um certo conforto para a família. Então ele tem essa percepção também. Ele fica até meio constrangido se as pessoas ficam parando ele na rua. E aí, seu Lúcio, Paulinho Gogó contou uma história ontem na praça, aí começa a querer contar aquela história para ele, aí o cara não lembra da história direito, aí ele fica sem graça. Ele também é meio arredio em relação a isso. Em relação a isso, ele é tranquilão. Perguntei do seu pai e da sua infância, principalmente, porque você começou a trabalhar muito jovem. Não na profissão, mas com muitas outras coisas, incluindo trabalhar com o seu pai. E queria saber se a sua infância, talvez sem a mãe, a sua segunda infância, né, pré-adolescência, adolescência, também meio que forçou você a se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais responsável. Sim, foi, né, meio que precoce. Minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos de idade. E aí, eu tinha um tio que já falecido, né? Ele tinha um botequim, eu fui trabalhar no botequim dele, atendendo o pessoal no balcão, botando cachaça, vendendo cigarro, enfim, no botequim. Aí depois fui trabalhar numa fábrica de pipa,
pipa, aqui é cafifa, papagaio, né? Tinha uns 13 anos. Aí com 14 anos fui trabalhar de office boy nas casas pernambucanas, que fui office boy até os 18 anos. E aí eu conheci o Rio de Janeiro inteiro. Meu irmão, e office boy no Rio de Janeiro, ou você é safo ou não é. Porque eu escapava de assalto, o nego vinha contar história para poder me roubar. Então um tempinho que eu tenho que pegar um dinheiro no prédio aqui, irmão. Pô, vou lá contigo. Se os caras vêm, pô, meu irmão, parece uma parada boa. Aqueles caras, 171, né? Peraí que eu tenho que subir no prédio aqui, vou pegar um dinheiro aqui. Aí quando eu falava que ia pegar um dinheiro, o cara já ficava me esperando mesmo. Mas aquele prédio eu já sabia que ele tinha entrada por ali e saía por lá. Então eu entrava ali, saía por lá, ficava olhando de longe o cara ali esperando. Então eu como office boy, eu aprendi a andar o Rio de Janeiro inteiro. E fui como é que fala assim? Fui amadurecendo. Muito cedo, muito rápido, né? E aí o meu sonho era ser jogador de futebol, como eu já falei algumas vezes. Só que a contusão no joelho me impediu de escolher. E talvez se eu tivesse escolhido ser jogador de futebol, talvez nem fosse mais, né? Estou com 49 anos, já teria me aposentado. E talvez é muito difícil também que fizesse sucesso se fosse um jogador de futebol famoso. Porque às vezes você ser bom de bola demais não quer dizer que você vai ser famoso, vai ser milionário, vai ser, né, reconhecido no mundo inteiro. São só 3% dos jogadores de futebol no mundo que tem reconhecimento mundial, tem destaque, né? O resto são jogadores de times de menor repercussão que passam a vida ali, se aposentam e depois, se não tiver nada para fazer, o cara corta um dobrado. Então, graças a Deus, eu não fui jogador porque não era para ter sido. Como foi essa lesão? Eu torci, o pé prendeu embaixo, o pé prendeu e o joelho rodou assim, aí arrebentou menisco, ligamento, foi cartilagem, foi tudo pro espaço. Foi jogando futebol? Jogando futebol. Foi? Jogando futebol. Você era qual posição? Meia esquerda, dos bons. Jogava bem. Eu fiz teste no Flamengo, fiz teste no Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda, fiz teste. O Pantera, o jogador Pantera que jogou no Vasco, na época acho que eu nunca nem falei isso com ele, a gente nunca teve contato. Quando eu cheguei no Volta Redonda, ele que foi meu cicerone, ele que me mostrou a cidade, me levou na academia onde o Volta Redonda treinava, me mostrou o estádio, que na época não era do jeito que é hoje, hoje é estádio da cidadania, tá modernão, mas na época era estádio de aquela bancada de madeira mesmo, aqueles arquibancada tubular que fala, né? Então, mas eu jogava muito bem, mas graças a Deus achei uma profissão que me satisfaz e que leva alegria para as pessoas. Tem umas coisas bacanas na minha profissão, sabe um negócio legal que você pinta nas minhas redes sociais? Pô, Manfrini, eu tinha depressão, cara. Cara, teus vídeos me ajudaram a acabar com a minha depressão. Cara, isso para mim é uma das coisas mais bacanas que eu ouço. Eu fui fazer um show no Teatro Alterosa, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e quando eu atendo o público, né? Esse dia eu estava atendendo no final, no palco mesmo, e um rapaz veio falar comigo assim, tirou foto, e ele meio que virou, quando ele tirou a foto comigo, ele meio que virou de costa para a fila. Quando eu olhei, ele estava a lágrima descendo assim. Eu falei, o que foi? Ele, não, é porque eu sou atleta, e eu tenho 17 anos, eu tenho uma depressão muito grande, porque eu não sei se eu vou conseguir vencer na minha profissão. Eu nem sei se era jogador de futebol ou outro tipo de esporte. Ele não falou, ele falou assim, então eu tenho uma depressão muito grande que eu não sei se eu vou conseguir vencer na minha profissão, isso me deixa muito triste. O que me tira da tristeza, que acaba com a minha depressão, é ficar vendo os seus vídeos. Cara, aquilo me acertou no coração, que eu fiquei embargado, meu olho começou a encher, eu abracei ele, quase que eu comecei a chorar junto com ele, porque eu não conheço essa pessoa, né? Hoje mesmo aqui na rede social, o cara mandou para mim, cara, você acabou com a minha depressão, obrigado, pô, você traz alegria pra gente, isso pra mim como é que fala assim? O Chico Anísio falava, né, que o humorista é o médico da alma, né? Então isso é bem bacana, que são pessoas que eu não sei que existem, mas que estão ali vendo meus vídeos, né? O cara está no hospital vendo vídeo, se divertindo de alguma forma, a gente leva um pouquinho de alegria, um pouquinho de sorriso para essa pessoa. Então é uma parte boa da profissão. Uma parte boa não, uma parte ótima da profissão. A parte boa é a gente ganhar dinheiro com o trabalho da gente, honestamente, né? Isso é a parte boa, a parte ótima é essa. Você tem contato, voltando pro futebol? Inclusive você falou agora uma história, assim, você contou uma história de medo que você teve com o sequestro, uma história emocionante agora, né, que você praticamente chorou com um fã seu. Nem sempre o humorista ri o tempo inteiro, né? Porque a pessoa acha que encontra,
Pô, você é mal-humorado? Não sou mal-humorado, mas tem dia que a gente está com um problema para resolver, a gente está meio preocupado. Mas eu, basicamente, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu sou uma pessoa bem risonha, bem brincalhona. Eu tenho pequenos momentos de... juntando por causa do cansaço, de viagem, a gente fica meio travado ali. Mas eu evito sair na rua quando eu estou meio chateado com alguma coisa, para não correr risco de encontrar uma pessoa dessa daí que fala, pô, quero tirar uma foto contigo, e às vezes a gente sem querer atender mal ou não atender essa pessoa. Então, se eu estiver meio aborrecido assim, eu evito de sair, porque eu sei que eu vou encontrar pessoas que gostam do meu trabalho. O futebol não te deu uma carreira futebolística, digamos assim, como jogador, mas você mantém relações muito próximas com os jogadores, né? Assim, Um monte, cara. Você é amigo da boleirada toda, né? O pessoal gosta muito. Olha como é que a vida é. Eu queria ter sido jogador de futebol, não fui. Virei humorista, criei um personagem popular, um personagem que atinge todas as classes. E eu tive uma bênção muito grande de não me tornar um personagem regional. Assim, só fazer sucesso no Rio de Janeiro. Comecei fazendo sucesso só no Rio de Janeiro, por causa da rádio. Depois isso foi se expandindo para outros estados. E eu consegui atingir o Brasil inteiro. Mas, por exemplo, assim, eu consegui arrumar um linguajar, arranjar um linguajar, que o que eu falo no Rio de Janeiro é entendido no Maranhão, é entendido em Manaus, é entendido no Rio Grande do Sul. O personagem é muito simplório nessa maneira de falar. E por exemplo, tava batendo virilha com a nega Juju. Isso é entendido no Rio de Janeiro e em qualquer lugar do Brasil. Então, isso me ajudou bastante a atingir todas as classes sociais. Eu faço show em comunidades carentes e faço show para empresas, para gente de alto nível intelectual que curtem o personagem. E com isso também vieram os jogadores de futebol, que ficam nas concentrações. Por exemplo, o Zico, eu nunca imaginei na minha vida, meu grande ídolo chama Zico. Eu era jogador de futebol, queria ser jogador de futebol, eu ficava imitando o Zico, eu comprava chuteiro igual do Zico, eu deixava o cabelo, meu apelido era Ziquinho quando eu jogava bola, e eu não conseguia ser jogador de futebol. E um belo dia um amigo falou, pô, vou levar o Galo no teu show. Galo? Que Galo? O Galo, Zico. Eu falei, Zico? Que Zico? Não, eu sou médico dele, um amigo, Pedro Cirilo, doutor Pedro Cirilo. Falou, eu sou médico dele, é meu amigo, meu filho. Tá de sacanagem, bicho. Não é possível. Aí, passou o Zico, foi pro Japão, não conseguiu ir no show. Um belo dia ele falou, o Zico tá no Brasil, pediu pra você ir lá na pelada, de quarta-feira no CFZ. Falei, cara, você tá brincando comigo, isso é sacanagem. E aí eu fui dormente, chegar lá, o cara não vai me atender direito, já fui pensando um montão de coisas, o cara não vai não vai me receber. Quando eu cheguei no CFZ, que o Pedro Cirilo me levou pro campo, o Pedro Cirilo me levou e falou, de longe eu vi o Zico na grade assim, fazendo alongamento, que ele também tem problema de joelho, ó, que nem eu. Até isso eu imitei ele. Tem problema de joelho fazendo alongamento, que ele joga bola até hoje. Quando eu cheguei perto dele, ele falou, Galo, olha quem tá aqui. Que o Zico virou que falou, porra, Paulinho Gogó, fato venéreo. Cara, aquilo me deu uma emoção. Mas uma emoção que não dá para explicar. Uma emoção que eu nunca não senti nem pela minha esposa. Que ela não fique sabendo disso. Nem quando conheci minha esposa eu fiquei tão emocionado assim. Então, e aí, cara, ele me abraçou. Pô, e a piada do camelo, cara? Eu falei, que piada do camelo? Pô, eu tenho teu CD. Eu tinha um CD na época que eu vendi isso aí. Você comprou meu CD? Ele comprei. Então a vida vai fazer um negócio. Eu assisti aquele cara no Maracanã, o cara era meu fã do cara. E aí, porra, ele manda piada pra mim no WhatsApp. Isso é uma coisa que cada piada que ele manda pra mim no WhatsApp, não é possível. Zico não tá no Japão me mandando piada. Entendeu? Aí ali eu fico deslumbrado mesmo. Zico me mandando piada, não é possível. Aí, porra, Manfrini, vem aqui. Eu não sei como é que você tá. E aí, vem aqui no CFZ, vamos jogar bola. Aí eu operei o joelho e ele me ligou, cara. Como é que você tá aí? Foi no final do ano, ele me ligou, porra, parabéns. Aí fui jogar o futebol do Zico. Era aquele no Maracanã no final do ano, fui jogar no time dos artistas. Então eu fico analisando assim, cara, como é que Deus é legal, como é que Deus é bacana, quando a gente trabalha certo, trabalha corretamente, sem puxar tapete de ninguém, sem querer o espaço de ninguém. Não adianta eu querer ter espaço, eu não sou Paulo Pacheco, nunca. Por mais que eu faça jornalismo, que eu estude, que eu me entregue meu currículo no UOL, eu não vou ser o Paulo Pacheco. Paulo Pacheco tem outro DNA, então não adianta eu querer o teu lugar. Então, cara, quando você trabalha, nem você vai querer, você pode aprender a contar piadas, você pode criar um personagem malandro, você pode entregar a tua fita aqui na Praça Nossa, você vai entrar na Praça Nossa, você não vai ser o Paulinho Gogó, entendeu? Não adianta. Se você quiser isso, você vai arrumar uma concorrência contigo mesmo, porque eu não vou estar disputando contigo, você vai estar disputando contigo mesmo. Cada um tem um caminho. Então, e aí, cara,
conseguir essas coisas, esses jogadores de futebol que eu via quando eu era criança. Adílio, o Andrade, o Uri Geller, que é o Júlio César, porra, aquela galera toda do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, que são meus fãs, o Emerson Sheik, né, que me ligou esses dias agora, pô, sou teu fã, cara, não sei o quê, e a gente mora a 50 quilômetros um do outro. Ele mora no Rio, ele tem casa no Rio, lá em Mangaratiba. Então o personagem é muito querido por jogadores de futebol, o pessoal do Corinthians, né, do Santos, enfim, todo jogador de futebol, a maioria gosta muito do personagem. Então, de certa forma, eu continuei ali dentro do futebol por causa do personagem também. Queria saber uma coisa, você falou da sua mulher agora, né? Já aproveitando que isso vai pro ar, então eu espero não. Que eu não senti emoção. Espero... Ela, quando... É mentira! A maior emoção que eu senti na minha vida foi eu ter conhecido minha esposa. A Emily? Depois do Zico, claro. Queria saber uma coisa, as suas histórias, seus fatos, que são venéreos... Tudo fato venéreo. Você, muitas vezes, assim, são piadas que você transforma em histórias, ou... São piadas... Ou são coisas que aconteceram na vida, ou na sua, ou na vida de outras pessoas. A minha pergunta é, muita gente te pergunta se aconteceu mesmo aquilo? Pergunta direta. Porque eu conto com muita propriedade, eu humanizo muito a história. Né? Eu não conto uma piada assim, tinha um português... Né? Eu não conto isso, eu falo assim, pô, uma vez eu e a nega Juju, a gente tem que fazer compra de supermercado, irmão, chegamos lá no botequim do Seu Manel, Seu Manel raspou o bigode, eu nunca vi português, entendeu? Olha como é que é, você já tá vendo a história eu vou humanizando a história, então tem muita gente que acredita que as histórias aconteceram de verdade. Então eu pego as histórias dali e vou burilando, colocando no universo do personagem. Aí vou inserindo Chico Virilho, Celso Bigorna, Biricutico, Elinho Gastrite, Chapoca, Manteiguinha, Suvaco, Catonho, Pinduca. Só o pessoal do bem ali. Aí entra Nega Juju, Paulinho Tuntum. Então aí é isso. A pessoa acha que aquilo acredita, cara. Mas por quê? Porque eu já domino muito o personagem. Às vezes uma história que eu ouço aqui, chego no show, eu conto do meu jeito e aquilo já ganha uma roupagem nova, um jeito novo. O Ari Toledo, cara, sabe uma das maiores satisfações também no humor, quando o Ari Toledo veio participar da praça como convidado, eu nem sabia que o Ari Toledo me conhecia. Aquilo que eu falo, a gente não fica, será que fulano me conhece? A Ari Toledo me encontrou aqui no corredor e falou, ô Manfrini, me chamou de Manfrini, eu já falei, cara, o cara me conhece, porque poucas pessoas sabem o meu nome verdadeiro. Ô Manfrini, cara, eu sou teu fã. Eu falei, não, peraí, não é possível, Ari. Pô, eu ouvia tuas piadas na cassete, pequenininha, como é que o elefante se suicida, né? A parte mais sexual do elefante. Agora você falar que você é meu fã. Não, porque você conta a história de uma maneira tão verdadeira que fica difícil contar a história que você contou depois de você, porque, né, você conta com uma verdade muito grande, você dá uma roupagem muito grande, você vai burilando, você vai enfeitando o pavão de uma maneira muito legal. Cara, parabéns. Aí ali eu falei, opa, tô no caminho certo, o Ari Toledo, né? Falar que eu tô no caminho certo. Como tantos outros já falaram, o Chico já falou, mas o Ari Toledo é piadista mesmo, ele é, né, couro come com ele mesmo. Então esse dali me deixou, foi um negócio bem marcante também, bem legal. E tá dodói, inclusive, o Ari Toledo, tomara que ele tá com a gente aqui na praça, né, mas tá afastado que tá meio dodói. Eu vou perguntar sobre essas duas referências, você falou do Chico Anísio, né, e também vou falar do Carlos Alberto, mas deixa eu voltar um pouquinho para falar do Paulinho Gogó, que eu quero saber uma coisa, olhe para essa lente da verdade e responda. Quem tem a vida sexual mais ativa, Maurício Manfrini ou Paulinho Gogó? Quem larga baspingo de solda? Sou eu, irmão. O Maurício Manfrini, ele toma maciante, tá batendo fofo. Eu não, a cada enxadada uma minhoca, irmão. Eu largo uns 3 pingos de solda por dia, né? E não passo um dia sem chorar o branquinho. O que a Emily acha disso? Se diverte. A Emily é a minha fã. Conheci a Emily. Ela trabalhava numa loja de roupa, ela era minha fã, me ouvia na rádio. E aí um colega meu falou assim, sabe quem tá aí? O Paulinho Gogó, Maurício Manfrini. Traz ele aqui pra eu conhecer, quero tirar uma foto com ele. Aí fui, esse amigo meu levou, tirei uma foto com ela e eu tinha acabado de me separar, tinha uns 3 meses já de separado da minha primeira esposa, a gente começou a conversar, começamos a namorar. Tava carente? Oi? Tava carente? Eu tava carente, irmão, tava fatiando um rocambole sozinho. Aí eu falei... Vou dar uma martelada na testa da bezerra. Aí entortei o percurso da girafa com ela. Mas aí, cara, era minha fã. Então hoje é minha grande parceirona aí, fotógrafa profissional.
Eu não me preocupava muito em ter foto de show, essas coisas, né? E ela, fotógrafa, eu tenho hoje 50 milhões de fotos que ela registra tudo, tira foto de tudo. Né? As fotos que você me vê postando na internet, aí do meu pai, que postei agora há pouco, ela que tirou. Está sempre comigo, torce por mim, vibra comigo, me acompanha na medida do possível. Você falou, antes de gravar, até que você coloca muitos termos de duplos ou triplos sentidos. Sim. Né? Até por causa do público infantil que passou a te admirar mais. Né? Tem um público infantil muito grande. Analogias, né? Eu falo sem dizer. Tem um número no meu show, você já assistiu, eu falo quando eu conheci a Nega Juju num pagode, né? Aí ali eu vou falando as coisas mais absurdas sem falar um palavrão. Né? Isso, às vezes você não dizer o palavrão, às vezes é mais engraçado do que se falar o palavrão assim, né? Escancarado, né? Então, entortei o percurso da girafa. A nega deu uma palhetada ali ali não tem a marquise do sombreiro? Então, duvido que você não entendeu o que eu quis dizer. Só que a criança não entende, cara. Isso é bem legal. Aí a criança vem tirar foto, vem, né? Me encontra. Aí viu os farofeiros. Os farofeiros também, cara, pegou assim a criançada de jeito, cara. Os farofeiros, maior sucesso. Chegou a te assustar esse público infantil ouvindo as suas histórias que tem esse tom, esse teor? Não me assustava, me deixava constrangido. Se eu entrasse no palco e visse que tinha criança na frente, aquilo já me deixava, né, meio constrangido, eu já ia fugindo. E aí eu percebi que eu podia fugir bastante e fui arrumando essas maneiras de falar sem atingir a criança. Teu filho que vai ver essa entrevista, sabe os duplos sentidos? Ah, sabe, Yuri, sabe. Yuri é sem vergonha, no bom sentido, ele sabe. Meu fã também, imita. Ele grava vídeos gravando chamada de show, ele grava comigo. Ele é uma coisa que eu não forço. Eu deixo ele, né, à vontade. Se ele quiser, ele vai seguir o caminho. Se não quiser, também vai escolher outra profissão. Mas não forço, não. Mas ele é bem sagaz. Tem um ouvido musical muito bom, canta. Né? Porque desde pequenininho também eu sou compositor, né? As trilhas sonoras aqui da Praça é Nossa, dos personagens eu que compus. A minha, da Nina. Sou a Nina, bonitinha, eu pergunto pra valer. Fique atento, tio Carlos, com o que eu vou dizer. Nada a ver. Não é minha, as minhas músicas, bate palma aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro conta história. Se liga em mim que comigo o negócio é sério. Tudo que eu falo é fato venéreo. E a última agora, eu tô contando história e não dou ponto sem nó. Quem é que faz a alegria do povo? É o Paulinho Gogó. E tem uma nova que eu vou botar voz, não sei quando que eu vou lançar. Eu fiz no banco Carlos Alberto de improviso com ele. Carlos Alberto, hoje em dia o pessoal reclama de tudo. Você fala que você gosta de tomate, o pessoal reclama que você não gosta de jiló. Você fala que gosta de jiló, o pessoal reclama que você não gosta de tomate. Qualquer coisa que você fala, aquilo que eu estava falando, né? Especialista de tudo, tem gente especialista em tudo. Aí, pô, tudo é mimimi, pô. Vou fazer uma música. Como é que eu vou fazer uma música, Carlos Alberto? Vamos lá. Vou falar de tudo um pouco aqui. Eu falo de tudo um pouco quando eu chego aqui. Meu nome é Paulinho Gogó, não dou ponto sem nó, não tem mimimi. Eu falo de... Aí eu falei, caraca, vou fazer a música, entendeu? Eu fiz o do deputado João Plenário. Ladrão sem vergonha salafrário, deputado João Plenário. Fiz um monte de música da praça e das trilhas sonoras das novelas do SBT também. As trilhas incidentais. Só das cenas de terror, aventura, aquelas trilhazinhas que entram de fundo ali, né? Animação, de suspense, de tema policial, eu compus. Comecei compondo Carrossel, depois Carrossel, Chiquititas, Cúmplice de um Resgate, Carinha de Anjo e agora fiz algumas de Poliana. O pessoal não conhece esse seu lado musical, muita gente não conhece. Queria saber se o rádio influenciou, porque você foi praticamente lançado como artista no rádio. No rádio, praticamente foi lançado como artista profissional no rádio, em 95. A partir do dia 2 de outubro de 95, me profissionalizei. Antes fazia teatro infantil, A Bruxinha que era boa, né? Fazia outras peças infantis, mas de forma amadora. Sua experiência não foi muito boa, né? Porque eu era contra a regra, né? Eu trabalhava na produção da Bruxinha que era boa. E aí eu queria muito fazer teatro, atuar, só que eu não tinha muita experiência. Mas como eu ficava na coxia ali, guardando suco, pessoal, lanche, enquanto o cara saía de cena, bebia água, eu ficava ali na cortina, eu abria e fechava a cortina, eu comecei a decorar a fala de todo mundo, do elenco inteiro da Bruxinha que era boa. E as marcações também. E um dia o cara que fazia o Pedrinho, o Augusto,
precisou faltar para uma audiência, alguma coisa assim, e me pediram se eu podia substituí-lo. Eu falei, claro, então a gente vai ensaiar contigo. Eu falei, beleza. Só que não deu tempo. Aí fala, decora o texto. Eu falei, já está decorado. Então vamos fazer contigo as marcações. Eu falei, já sei qual é a marcação, que de tanto ver ali, você querer uma coisa, você fica aprendendo. E aí eu entrei para fazer. Aí as primeiras apresentações eu salvei. Eu consegui fazer. Só que com o tempo eu comecei a esquecer texto, e aí me dava um branco muito grande, um nervoso muito grande. Eu comecei a prejudicar o espetáculo. Resolveram me expulsar do espetáculo. Expulsar sim, me tirar do espetáculo por falta de qualidade técnica, né? Então eu tinha muita vontade, mas não tinha técnica. Eu não sabia o que era coxia, boca de cena, proscênio, essas coisas, eu não sabia nada disso. E aí me perguntaram se eu queria voltar para a contra-regragem ali, para trabalhar na produção, que o Augusto ia voltar, porque depois ele saiu em definitivo. Aí eu fiquei fazendo, só que comecei a errar muito. E aí eu falei, não, eu vou estudar. E aí resolvi estudar, me matriculei em vários cursos. E aí fui descobrindo o caminho do humor que eu já fazia sem saber. Que eu sempre ficava imitando os colegas, contando piada na sala de aula, no futebol, imitando os amigos. E aí comecei a descobrir esse caminho do humor. Foi aí que eu comecei a fazer teatro já com... Aí comecei a tocar violão em algumas peças infantis. Peças infantis com humor. E depois fui para a Rádio Tupi. E aí era um programa humorístico, policial humorístico. E aí pronto, aí não teve jeito. Aí foi humor todo dia. Humor. Aí conheci o Tutuca, falecido Tutuca. Ai, tadinha, dona Juliana. Nossa, como é boa essa secretária. Nossa, ela me desce bola. Tutuca foi meu padrinho também. Foi o primeiro cara que me ajudou assim a fazer teatro mesmo, né? Foi com ele. Humor no teatro. Foi com o Tutuca. E aí a rádio foi me preparando. Depois eu montei o meu show. Aí virei amigo pessoal do Tutuca. Né? Acho que quando ele faleceu, você até, né? A gente fez uma matéria você falando sobre ele. Foi um cara que me ensinou muito. Tutuca foi um cara que me, assim, o caminho das pedras, assim, ó, aqui assim, ali tem buraco, ali você vai cair. Aí depois apareceu na época da escolinha do professor Raimundo, né, em 2001, Pedro Bismarck, nessa Capitinga também, que me ensinou demais. Me ensinou demais, muito. Tanto é que eu pedi ele para dirigir o meu show uma vez, ele falou, não vou dirigir teu show porque eu não sei dirigir. Mas eu acho que você nem precisa de direção não, que eu vejo você fazendo aí, você faz a apresentação comigo, participa do meu show, você não precisa. Não adianta você colocar Chico Anísio para dirigir teu show ser uma porcaria, não vai adiantar nada. A pessoa vai no teu show porque a direção é Chico Anísio, ela chega lá, o show é ruim, nem com direção de Chico Anísio. Aí é melhor a pessoa ir no teu show desconfiada, sem direção, só pelo teu nome, chega lá e se surpreender. Pô, caramba, nem direção esse cara tem. E hoje eu não tenho direção. Tive algumas pessoas que dirigiram o meu show, que foi o Marcos Ramos, que era diretor aqui do SBT, falecido também, me deu uma dirigida numa temporada que eu fiz aqui em São Paulo, mas já do show que eu já fazia há muito tempo, ele deu uma ajeitadinha. E depois o Marco Rodrigo, que é diretor do Multishow, dirige o Tô de Graça, que também dirigiu o meu show, mas eu já fazia o show, ele só me deu uma mexida. Mas basicamente a parte, assim, a maioria dos meus shows eu fiz sem direção. Até porque aquela show você faz de um jeito, você muda. E humorista você não se dirige, você policia o cara, você policia. Não adianta eu falar para um humorista, cara, não faz isso não, faz do jeito que é melhor. Aí o cara faz do jeito que você falou, aí o pessoal não ri. Aí ele faz do jeito que ele acha que tem que fazer, o pessoal ri. Como é que eu vou falar para ele que ele tem que fazer do meu jeito? Tem que fazer do jeito que o pessoal ri, entendeu? Então o humorista você dá uma policiada, conta essa história aqui, conta aqui, senta aqui. Mas você não tem como ensinar um humorista a contar uma história. Isso é da natureza dele, né? Queria que você me contasse o que você aprendeu de melhor com essas 3 pessoas que foram fundamentais na sua carreira. A primeira delas, Wagner Montes, que te deu espaço na televisão, que te projetou na televisão, te lançou, o primeiro trabalho na televisão que você fez foi com ele. Depois, Chico Anísio, porque você conseguiu entrar na escolinha, na última turma da escolinha clássica com o Chico. 2001. E ele foi de suma importância para você ganhar projeção nacional na Globo. E agora, mais recentemente, há 15 anos, com o Carlos Alberto de Nóbrega, que te considera muito, te chama de amigo, de amigão, e acredito que receber esse tratamento de um grande monstro do humor seja um deslumbramento também, né? Sim. Uma honra. É uma honra, né? Uma honra. O Wagner Montes. O Wagner foi o primeiro cara que me deu oportunidade na televisão, foi o Wagner, de levar o personagem para a televisão. Programa Na Boca do Povo, na CNT, em 99. E eu fazia o Paulinho Gogó só na rádio.
E aí me chamou para uma entrevista no programa dele, foi até a Valéria, uma ex-produtora dele, que na época trabalhava na rádio também, me levou para a estreia do programa dele na CNT, esse programa, Na Boca do Povo, e eu fui, dei uma entrevista normal, falando sobre rádio, falando sobre as coisas que eu fazia na rádio, e falei sobre o Paulinho Gogó. Só que eu fiz o Paulinho Gogó sem estar caracterizado, né? E ele curtiu, no final do programa me chamou, pô, tá afim de vir fazer o Paulinho Gogó aqui na televisão, no programa? Eu falei, pô, mas não tem roupa, não caracteriza, pensa numa roupa. Aí eu fui do meu jeito, lá pensei numa roupa meio estranha, uma calça branca, uma sandalinha de couro. Eu não sei se tem na internet isso, tem que pesquisar, eu nunca procurei. Eu tenho umas fotos lá. E aí eu fui caracterizando o personagem e ele falou, faz o que você quiser aqui no programa. Era um programa ao vivo, 5 horas da tarde. E aí ele falou assim, eu falei, mas eu nem perguntei negócio de contrato, de nada. Que na televisão ele falou assim, eu não tenho nada para te pagar. Eu falei, não tem problema, o que você vai me pagar, você vai ver daqui a um tempo. Aí ele, como assim? Eu falei, um tempo você vai entender. E aí comecei a fazer o personagem ali na televisão com ele, improvisava, brincava. Uma vez eu perguntei, ele me expulsou do programa, eu perguntei, Wagner, tu sabe por que tua perna mecânica é lisa? Ele, não, por quê? Porque a Sônia Lima... Ele me tirou do programa, sai daqui, na brincadeira, mas tirou, sai daqui. E aí, mas ele me dava essa liberdade, cara, de improvisar lá também. E a partir, olha como é que uma coisa vai puxando a outra. Aí, do Wagner Monte, eu fui para a escolinha do professor Raimundo. E aí o personagem evoluiu mais ainda, e deu aquele salto muito grande. E aí eu comecei a trabalhar só com feras do humor, né? E aprendi. Aí o Chico Anísio, o que é Chico Anísio? Cara, é Chico Anísio. Chico Anísio é o quê? É Chico Anísio. É uma sumidade. Chico Anísio me direcionou de uma tal maneira que não era nem uma escolinha que eu fazia. Eu fiz uma faculdade de 1 ano ali com o Chico, que ele me chamava, fala sempre isso, né, em relação ao meu bordão, fato venéreo, que uma vez eu improvisei, falei fato venéreo, mas falei sem pensar, eu esqueci aquilo. Aí ele me chamou depois, use sempre fato venéreo, que por ser venéreo vai pegar. Até hoje eu falo fato venéreo. Né? E ele me chamou assim, olha, você que está escrevendo seus textos, isso não está acontecendo ainda, mas para que não aconteça, preste atenção, vou lhe dar uma aula agora. Lembro disso como se fosse ele me olhando no olho, igual você está me olhando, Paulo. Eu debruçado na mesa dele assim, ele falando baixinho, vou lhe dar uma aula agora, preste atenção. Se você escrever um texto de uma lauda só com o final engraçado, esse texto, para quem estiver ouvindo ou vendo, demora 2 horas para passar. Agora, se você escrever um texto com 10 laudas, tiver o cuidado no durante, colocar molhozinho, coisa engraçada, palavra engraçada, umas situações engraçadas, aí o texto acaba, a história acaba porque tem que acabar. Mas o cara já riu durante a história. E esse texto, com 10 laudas, fica com 2 minutos para quem está assistindo. E é o que acontece no meu show hoje. Meu show tem 1h20. 1h20 é 1h20. Mas quando acaba o show, tem gente, pô, acabou, passou rapidinho. Por quê? Porque eu tenho cuidado de, durante o show, colocar coisinhas engraçadas, né? Um molhozinho, uma palavra engraçada, uma situação engraçada. Então foi uma aula que ele me deu que eu não esqueço nunca mais na vida. Antes de você falar do Carlos Alberto, que é para continuar a história dos seus 3, né, mentores aí na televisão, conta um pouco da história da criação do Paulinho Gogó, né? Você via pessoas assim no Rio de Janeiro, você é uma pessoa que circulava bastante desde os seus tempos de trabalhador adolescente aí, né? Eu andei muito na rua. Eu fazia o programa Patrulha da Cidade. E aí eu tinha vontade de fazer um personagem meu, que eu fazia imitações no programa, né? Clodovil, aquelas coisas, Clodovil, Lula, Dirceu Borboleta, lembra? Eu acho que eu tô nervoso, não sabe? Queiroz da escolinha. Quem faz é o Emiliano Queiroz, não é isso? Então eu fazia imitações. Brizola, mas não era uma coisa que eu curtia muito. Fazia porque na rádio eu tinha que fazer, tinha que mostrar serviço. Falei, cara, eu preciso criar um personagem. Aí criei a Samantha, que fiz há algum tempo, mas eu não curtia. E aí um dia eu passando em frente ao Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto, no Rio de Janeiro, eu reparei que ficava lá numa sexta-feira no barzinho aqueles caras, calça de vinco, camisa de seda javanesa, sapatinho bicolor, os caras ficavam lá, e aí, compadre, não sei o que, coisa e tal, ficava contando história um pro outro. Cara, isso dá um personagem. Aí um cara falava do pagode, outro falava não sei o quê, falava que brigou com a mulher. Eu falei, cara, isso dá um personagem. Um personagem que conta derrota e conta vitória. O cara fala sobre tudo, qualquer assunto. Que o Paulinho Gogó pode ser qualquer coisa. E aí,
fui pra casa escrever algumas coisas, mas eu ficava tentando achar a voz do personagem e não achava a voz. Não vinha a voz. Falei, caramba, e agora? Um dia eu tô lá no botequim, saí mais cedo da rádio, tô lá no botequim, já conversando com o dono do botequim, já até conhecia ele. Cara, aí entrou um negão de 2 metros de altura. O negão entrou assim do nada, aí falou assim, ô seu Manel, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Aí eu... Cara, era a voz do Paulinho Gogó. Aí eu fiquei olhando pro cara, fiquei olhando pra poder pegar a embocadura, pra poder pegar o jeito, pra poder pegar o jeito de falar, pegar a embocadura, pegar, né, o timbre de voz do cara. E fiquei olhando pra ele. Aí eu não percebi que ele já tinha percebido que eu tava olhando pra ele. Aí daqui a pouco, ô, seu Manel, é permitido frequentar homem sexual aqui no estabelecimento do senhor? Aí eu falei, ô irmão, pô, eu não tenho nada contra não, mas eu não sou gay, mas olha só, eu trabalho aqui na Rádio Tupi, eu queria um personagem assim, comecei a conversar com ele e explicar, e você entrou, você é a voz que eu preciso pro meu personagem, por isso que eu fiquei prestando atenção, ali, compadre, tu não é homem sexual, não? Eu falei, não sou não, aí, porra, aí, seu Manel, achei que ia pegar mais um hoje, não vai rolar. Era o Paulinho Gogó, o cara, bicho. Fiquei trocando ideia com ele, conversando, e a voz dele entrando. Fui pra casa, cara, e passei a noite todinha. Aí, né, não sei o quê, e coisa e tal, contando umas piadas. Aí, falei, porra, no outro dia encaixei uma piada na rádio com a voz do Paulinho. Opa, era Paulo Tantan na época, Tantan de pagode. Entrei no ar, contei uma história, pum, acertou na veia, cara. Falei, opa, beleza. E aí fui montando a história, fui burilando, aí fui humanizando. Aí fui, porra, ele precisa da Nega Juju, que era a Nega Jupira antigamente. Era a Nega Jupira. Aí fui contando a história, o personagem foi. Graças a Deus, acertei na veia com o personagem. Fui pro Wagner Montes, fui escolher pro São Raimundo. Como o Paulinho Gogó conquistou o Carlos Alberto de Nóbrega? Eu fazia a escolinha saiu do ar. Fiquei patinando no Zorra Total, fazendo coisas que não eram o Paulinho Gogó. Fazendo participações em vários quadros. Não estava feliz, porque eu acreditava no personagem. Eu já tinha feito a escolinha, alguns personagens da escolinha tinham passado para o Zorra, e eu achava que tinha que ser o Paulinho Gogó no Zorra. Maurício Sherman não via dessa forma. Porque não via, não é porque era ruim, não era porque era mau caráter, nada disso não. Ele só, coisa de momento mesmo. Ele não achava que tinha que ser. E aí ele não me dava a oportunidade de fazer o Paulinho Gogó. E aí uma vez eu estava na rádio almoçando com o Austin Rodrigues, né, que é o Apolinho, que é um comentarista esportivo, que estava almoçando com... Cara, minha vida é cheia de surpresa. Esses dois que eu vou falar agora, o Austin Rodrigues e o Alberto Brandão, que é um repórter policial, esses caras eu ouvia quando eu era criança na rádio de madrugada, na Rádio Globo, programa Show da Madrugada. E um dia eu estava almoçando com os caras na Rádio Tupi ali, o Apolinho tinha virado meu padrinho profissional também. Eu tenho vários padrinhos profissionais que acreditaram em mim. E aí, estou almoçando com eles ali, aí eu estava insatisfeito no Zorra, toca o telefone do Apolinho. Apolinho, alô, Moacir, tudo bom, Moacir? Moacir é Moacir. Pode ser Moacir da Quitanda, Moacir feirante, Moacir jogador de futebol, qualquer Moacir. Ele está conversando com o Moacir. Moacir, tudo bom, meu querido? Saudade de você, não sei o quê. Tá bom, um beijo, tchau. Não, peraí, Moacir, peraí. Moacir, aí olhou para mim, eu tô aqui com o Manfrini. Maurício Manfrini, Paulinho Gogó, isso. Conversa com ele aqui, ele está insatisfeito lá no Zorra, conversa com ele aqui. Toma, Moacir, que Moacir? Com a boca cheia de comida, que Moacir? Ele, Moacir Franco, eu sou padrinho de casamento dele. Aí eu, oi Moacir, tudo bom? Ele, Moacir, tudo bom? Como é que você tá aí? Tô bem, não sei o que. Tô insatisfeito no Zorra. Pô, eu tô aqui com o Carlos Alberto, você quer vir pra praça? Moacir Franco. Quer vir pra praça? Eu falei, pra fazer o Paulinho Gogó? Fazer o Paulinho Gogó. Beleza, marquei e vim aqui conversar na outra semana. E aí a praça tinha acabado de demitir um monte de gente. Aí a Adela, a coordenadora, todo mundo recebeu bem, Canarinho, porra, olha, a Fafi Siqueira, que fazia a escolinha comigo também, que aqui fazia a Jupira, fazia a Dona Jupira, uma portuguesa. E aí, cara, eu me senti meio que em casa, Carlos Alberto, pô, quer vir, mas caramba, não tem como contratar ninguém, não, beleza, quer vir? Eu vou vir. Aí conversei com ele, vou vir de uma certa forma, um patrocinador meu banca minha viagem no começo, que eles tinham acabado de mandar um montão de gente, então não tinha coerência, me contrataram, se mandaram embora, a empresa mandou embora, cortou por contenção de despesa, então, né, ficava meio canhoto eu ser contratado. Não, quer o Paulinho Gogó? Quero. Aí conversei com a Adela, na outra semana vim e gravei o Carlos Alberto, cara, pelo amor de Deus, fica comigo aqui, vamos melhorar. E aí minha vida foi melhorando aqui aos poucos, depois veio o contrato, e eu estou aqui há 15 anos já. E aí aqui a Nega Juju a Nega Jupira virou Nega Juju. Por quê? Porque tinha a Jupira, a Dona Jupira, aí virou Nega Juju.
e eu era Paulo Tantã. Na escolinha, virei Paulinho Gogó. Por quê? O Chico, no final do quadro, no final do programa, eles colocavam quadros antigos dele. E tinha um quadro que ele fazia com Milani, só tem tanto, que era um psicólogo e um paciente, né? Então podia, o Paulo Tantã, só tem tantã. Então o Eduardo Cine falou, tenta arrumar um nome legal pro personagem. Eu, caramba, pô, já tinha massificado o personagem na rádio, você mudar o nome. Aí comecei, na rádio Tupi, comecei a falar, ó, numerologia, fui na numelóloga, ela falou que para eu fazer sucesso, já estava certo de eu ir para a escolinha, né? A numelóloga falou que para eu fazer sucesso na televisão, eu tenho que mudar minha assinatura. Então meu nome é Paulo Tantã da Silva Gogó. Então a partir de hoje eu vou assinar Paulinho Gogó. E aí comecei a fazer essa transição, virou Paulinho Gogó. Na escolinha, pronto, Paulinho Gogó até hoje. Ficou melhor porque Paulinho é mais íntimo, né? Gogó de contar a história. E aí... Olha, você tá... A gente tá já encaminhando para a última parte, mas só perguntando sobre o Carlos Alberto. Você virou uma pessoa muito próxima dele, um amigão, assim, ele te adora, mas você já pregou algumas peças nele. A primeira coisa, né? Você... queria saber desde quando você passou a... escrever o próprio texto e não contar para ele. Não, nem escrevo. Eu lembro. Desde o primeiro dia? Você... Não. Depois tinha os redatores que escreviam. Mas desde quando você passou Magalhães e o Valezinho. Magalhães Júnior e o Valezinho escreviam para mim. Aí depois o Carlos Alberto pediu para eu fazer algumas coisas que eu fazia na rádio, perguntou como é que eu fazia na rádio. E aí eu contei uma história para ele no camarim. E ele, porra, não, tem como você contar assim no palco? Eu falei, tem. Entrei de improviso com ele. Ele, não, a partir de hoje não precisa nem me contar mais o que você vai fazer, não. Então eu venho lembrando algumas coisas que eu vou contar, junto tudo ali, faço um bloco na minha cabeça, uma sequência na minha cabeça e entro em improviso. Hoje eu entrei para gravar com algumas coisas na cabeça. Chegou na hora lá, aconteceram umas duas coisas que eu não tinha planejado e aí eu já encaixei. Então dá aquele frio na espinha, né? De você entrar sem saber o que vai acontecer, e ele também, e isso fica bem... O Carlos Alberto, ele tem importância não só na minha vida profissional, como na vida de todos os humoristas que passaram por ele, que estão aqui até hoje, né? Mas eu ainda tenho muito respeito pelo Carlos Alberto. Eu não sei se sou amigão dele, não sei se eu sou Carlos Alberto, Chico Anísio, Zico, não sei se eu sou amigão do Zico. Eu vejo o Zico, quando eu vou lá, eu fico olhando pro Zico, sabe como você fica assim, a síndrome do ídolo? O Zico. Então, o Carlos Alberto tem um respeito muito grande, né? Tem uma gratidão muito grande, que é o cara que me deixa muito à vontade, e a minha vida profissional deslanchou até mais na Praça é Nossa, aliás, muito mais do que na própria escolinha. A escolinha me lançou para o Brasil inteiro, mas foi um ano só. E aqui na Praça é Nossa, onde eu fiquei mais encorpado, onde o personagem se tornou mais verdadeiro. Então, estou aqui há 15 anos. E o Carlos Alberto, comigo, é de uma generosidade muito grande, primeiro pela confiança que o Chico tinha também. Chegou um momento que o Chico falava assim, se você tiver alguma coisa para contar, levanta a mão que eu vou perguntar o que quer ser. Então, às vezes, eu gravava 5 quadros por dia na escolinha do professor Raimundo. Aí comecei a ir todo dia no ar, porque tinha muito material. E o Carlos Alberto me deixa muito à vontade para gravar o que eu quero gravar. E como eu tenho um limitador, né, um bom senso, tem coisas que eu nem falo, assim, porque eu sei que ele vai cortar. Então, basicamente, ele nem corta muita coisa no meu quadro, não. O meu quadro é do jeito que é gravado, é o jeito que vai ao ar. Você fica preocupado quando ele passa mal de tanto rir? Já fiquei, bastante. Teve uma época que ele riu de lado assim, ele ficou meio... Achei que, aí ele botou a mão aqui, aí depois ele falou que deu uma trepada na costela dele, porque ele riu naquele rompante, né? Aí no começo eu ficava mais preocupado, porque tinha crise de riso, eu ficava meio assustado. Agora não, agora já acostumei. Mas eu não sei se eu sou amigão, que é amigão de frequentar a casa. Eu não frequento a casa do Carlos Alberto. Já foi algumas vezes, mas fui com todo mundo, quando teve festa na casa dele. De ele, eu não sou aquele amigão de sair para jantar. Isso aí até mesmo porque eu tenho eu mantenho um certo distanciamento, até pelo respeito que eu tenho. Eu não sou amigo do Carlos Alberto, mas como não me faço amigo de ninguém. Eu sou amigo de quem eu sou amigo. Eu sou amigo do meu caseiro. O caseiro que toma conta lá do meu sítio, né? Eu sou muito amigo dele. Eu paro lá, fico conversando horas e horas conversando com ele. Eu sou amigo de pessoas que eu vejo de vez em quando, que são amigos de infância. Às vezes estão lá na minha casa pessoas que eu não vejo há muito tempo, que são amigos de infância. Esses eu sou amigo mesmo de frequentar. O Carlos Alberto não sei. É uma sumidade, é uma entidade que está ali no banco. Eu tenho um respeito muito grande. Eu não me aproveito dessa repercussão que o personagem tem para poder passar do limite, para poder chegar a hora que eu quero, para poder... Por exemplo, antigamente eu passava texto, eu ia no camarim dele passar texto. Todo dia, todo mundo. Quando eu passei a não ter mais texto, eu continuei indo no camarim dele para cumprimentá-lo.
com medo dele falar, pô, agora esse cara não tem mais texto, não vem mais aqui falar comigo. Claro que ele, não sei se ele ia pensar assim, mas eu tenho essa preocupação de continuar daquele mesmo jeito. E aí, Carlos, como é que você tá? Tudo bom? Beleza? Vamos arrebentar hoje? Vamos embora, pai? Que é uma forma de respeito que eu tenho, entendeu? É uma sumidade. Eu já vi pessoas virem gravar aqui na praça e travar, e chorar, e parar na frente dele, porque é um nome do humor, assim, muito forte, né? Carlos Alberto de Nóbrega, 65 anos de carreira. Então, humorista, então novato, às vezes vem, já para na frente dele e trava, cara. Imagina, você sonhar estar num lugar, não se preparar psicologicamente para aquilo e, de repente, você bater de frente com a pessoa trava. Eu já vi muitos travarem. Aí eu vim do Chico Anísio, eu falei, opa, não vou travar não, vou entrar e vou atropelar. Aí, graças a Deus, eu tô com ele até hoje, mas eu não sei se eu sou aquele amigão de frequentar, de sair para jantar. Eu sou um respeitador muito grande do Carlos Alberto, que tem uma gratidão muito grande, porque minha vida profissional também deslanchou muito por causa da generosidade dele. Você acha que por estar na praça com o Carlos Alberto te levou a fazer esse sucesso que você tem na TV paga com o Multishow, no cinema com os farofeiros? Cinema, claro, com certeza. Né? Eu tenho um programa meu no Multishow, o Dono do Lar, né? Que eu faço o Américo. Tem o cinema, os farofeiros. Aí gravei o filme do Paulinho Gogó agora. O filme do Paulinho Gogó com o Carlos Alberto, fazendo uma participação especialíssima no filme, comigo contando história. Eu recebendo ele, entendeu? Então, é uma coisa bem enigmática, mas enigmática, mágica, surreal pra mim isso na minha cabeça. Aí eu fico parando, fico pensando assim, caramba, isso tá acontecendo mesmo? Tá acontecendo. Então, por causa desse carinho dele. Você pode antecipar um pouquinho como é que vai ser essa participação ou não tem spoilers? Não tem problema de ter spoiler, não. Assim, é o Paulinho Gogó, que é um contador de história. A gente faz uma paródia com o filme do Forrest Gump, que é um contador de história. Então, não houve no início a preocupação, mas será que a gente vai fazer uma paródia do Forrest Gump? Mas não vamos falar que a gente está imitando o Forrest Gump, que conta a história num banco de praça? Falei, não, porque se tiver alguém imitando alguém, o Forrest Gump está imitando o Carlos Alberto, que já conta história num banco de praça há 30 e tantos anos, fora o pai dele. Então, vamos fazer a brincadeira. Aí sou eu num banco de praça contando as minhas histórias e as minhas histórias se materializando. E aí o Carlos Alberto está numa situação bem bacana do filme, bem emocionante. Bom, já partindo para o final, queria primeiro saber de você se você, primeiro, se considera uma pessoa boa praça. Aquela pessoa, né, que convive bem com todas as pessoas, que não que tenha muitas amizades, mas que se procura se dar bem com todo mundo e se essa sua fama de boa gente, porque embora talvez você não saiba, você tem essa fama assim, de ser uma pessoa que se relaciona muito bem. Eu sei que tem. Não, eu faço de tudo, assim, já é de natureza minha, ser boa gente. Quando meu pai me ensinou a ser boa gente com exemplo. Meu pai é boa gente até hoje. Então eu tenho muitos amigos, eu tenho pessoas que me tratam muito bem, como vocês presenciaram aqui, pessoas que me veem e gostam de mim pela maneira como eu trato. Eu não sou de dar presentes, então quem gosta de mim pelo tratamento que eu dou a ela como pessoa, como ser humano. Eu não fico dando presente para poder conquistar a amizade das pessoas. Eu gosto de encontrar, como eu falei assim, se um dia, falei com você em off, se um dia eu decidir mudar a minha profissão, virar médico, e você decidir virar... o que eu falei? Não, humorista não. Criador de ovelhas. Criador de ovelha. E a gente se encontrar daqui a 20 anos, eu tenho certeza que você vai me tratar com gentileza e eu vou te tratar com gentileza porque foi isso a vida inteira. Não há razão para que seja diferente. Então, eu sei que eu sou um cara bem quisto por todo mundo, eu recebo todo mundo com carinho, as pessoas me recebem com muito carinho, me abordam com muito carinho, e isso é legal, né? É menos desgastante. Né? Criança, então, cara, eu vejo uma criança, eu abraço a criança, um abraço de criança é a melhor coisa. Abraço da criança traz energia positiva pra gente, é coisa boa. Então a Lili de Siqueira, que faz a minha filha agora no Dono de Lá, veio aqui me visitar, que ela estava fazendo um teste pra novela Poliana, veio aqui, me deu um abração, então isso é muito legal. A mãe dela veio depois, tem mais gente lá fora me esperando para poder me receber. Então, cara, era isso que eu queria. Cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus pode te dar. Então eu pedi a Deus isso, Deus me deu em abundância, graças a Deus, vai dar muito mais, e eu convivo muito bem com isso. Sua fama de bom relacionamento, né, esse seu jeito boa praça,
já fez com que te convidassem para entrar para a política, por exemplo? Direto, irmão. Direto, mas direto. Muitas vezes. Para se candidatar? Para me candidatar. Só que não aceito. Por quê? Não sei fazer. A minha política é essa que eu faço de bom relacionamento. E eu acho que é isso que atrai alguns partidos. Pô, esse cara é bem relacionado, ele trata bem todo mundo, as pessoas gostam dele. Então, os partidos vão atrás de pessoas que têm uma certa projeção, uma certa popularidade. E eu tenho. Só que aí, cara, eu vou fazer uma coisa que eu não sei. E como eu não sei, não serei eu, né, que farei. Alguém vai mandar eu fazer. Então, aí eu vou fazer coisas que certamente eu não vou estar de acordo, mas vou ter que fazer porque, né, o partido vai precisar que eu faça aquilo para poder ter uma certa negociação com outro partido. E aí eu vou virar meio que um como é que fala assim? Eu esqueci o nome daquele aquele bonequinho manipulado, marionete. Eu não quero ser marionete de ninguém. E aí eu penso também, porra, cara, hoje em dia está muito confuso isso. Eu tenho gente que gosta, sem me envolver com política, de vez em quando sobra uma bala perdida para mim, né, uma pancada na cabeça. Por exemplo, eu faço meu personagem. Meu personagem é querido por quase todos. Claro que tem gente que não gosta de mim, isso é normal. Tem gente que não admira meu trabalho, isso é normal, isso eu sei disso. Mas aí eu faço o meu trabalho decentemente, certamente, com carinho, papapá. Aí o fulano de tal, ele é Bolsonaro. Aí ele gosta de mim. Aí eu me candidato para ser prefeito de tal lugar pelo PT. Aí o cara, porra, Paulinho, gosta do PT. Já acabou, para mim acabou. Do mesmo jeito que o cara gosta de mim sem eu saber, ele vai deixar de gostar de mim sem eu saber. Entendeu? Aí se eu me candidatar no PSDB, aí o cara do PT que gosta de mim, pô, Paulinho Gogó é tucano, pô. Então isso vai me dar uma dor de cabeça muito grande. Vai me dar uma apurrinhação muito grande e certamente eu não vou conseguir fazer o que eu faço na minha profissão, sem me envolver politicamente. Política todos nós fazemos. Estou falando de política partidária, né? Política, essa aqui é a política da boa vizinhança, do bom relacionamento, do carinho. Isso é política que a gente está fazendo. Eu estou dando uma entrevista para você aqui, isso é uma política, né? Estou fazendo uma boa política contigo. Primeiro, porque você me trata com carinho desde a primeira entrevista, eu sempre fui bacana contigo, tenho certeza, desde a primeira entrevista, então é uma política de bom relacionamento. Agora, a política partidária, eu não tenho, pode ser que daqui a 20 anos eu seja picado por um inseto venenoso que quero ser presidente, tá ok? Aí o cara, que isso, companheiro? Então pode ser, mas eu estou falando assim, eu não tenho pretensão nenhuma de me envolver com política, de me candidatar a alguma coisa. Onde eu moro, há pouco tempo agora, já me chamaram para ser vice-prefeito. Falei, não, cara, deixa eu... Aí eu tava molhando as plantas do sítio, sábado de tarde. Aí chegou um cara que é amigo meu, que é assessor do prefeito. Pô, meu filho, queria fazer um convite para você, a gente fez lá na prefeitura, conversou com o prefeito. Você não quer vir candidato você não quer ser vice-prefeito na próxima campanha? Pô, vai ser legal. Eu falei, cara, olha só, sábado, 4 horas da tarde, onde é que está o prefeito? Não, ele está resolvendo uns problemas lá, não sei o quê, papá. Pois então, olha só, ele está resolvendo uns problemas lá, são 4 horas da tarde. Eu estou aqui molhando minhas plantas. Você acha que se eu for prefeito ou vice-prefeito, 4 horas da tarde, no sábado, eu vou estar molhando minhas plantas, aqui em casa, tranquilo, com minha esposa, com meu filho? Ele, não vai estar não. Eu falei, então, obrigado. Eu posso ajudar até onde eu moro, como já ajudei, já consegui. Eu moro no sítio, então a rua lá era uma rua intransitável. Já consegui, com contatos, com bom relacionamento, a melhorar a rua, a melhorar as coisas da minha maneira. Eu consigo fazer. Agora, política de me candidatar assim, a partido não tem pretensão nenhuma. Mas nenhuma mesmo. Não me atrai, não tenho vontade, não me seduz, não tenho vaidade em relação a isso. Então, eu acho que em relação a isso, não, com certeza, quase que com certeza absoluta, não vai acontecer, não. Você experimentou essa polaridade, esse ódio por política, em 2 situações, né, recentes. Quando você publica uma foto com o Bem-vindo Sequeira, gravando o seu filme. Ele é um ator declaradamente de esquerda, eleitor do PT. Faz vídeos, combate.
E recentemente o presidente Jair Bolsonaro recebeu o Carlos Alberto de Nóbrega em Brasília e perguntou: primeira coisa, cadê o Paulinho Gogó? Isso aí o pessoal, né, não foi muito, mas teve algumas pessoas me deram um cacetezinho. É Bolsonaro, por isso que o presidente está perguntando por ele. Né? Aí, tipo, postei a foto com o Bem-vindo Siqueira. Pô, Paulinho Gogó, esse cara é petralha, esse cara é esquerdista, isso não vale nada, isso é... Gente, cara, me entendeu? Então, agora você imagina, eu sou meio arredio a isso, sou meio escondido em relação a isso. A gente já tem uns probleminhas, imagina você assumir isso mesmo. Hoje em dia é muito complicado e eu, como não tenho pretensão nenhuma, não tenho prazer nenhum em relação a isso, porque eles me falam, não, mas isso é um mosquitinho que pica a gente fica viciado nisso. Eu falei, então, meu irmão, esse mosquitinho, né, até agora, o que pode me picar é o mosquito da dengue, olha lá. Você assume aqui em quem que você votou? Eu não votei, eu tava viajando. É. Eu não tava viajando. E... O que você achou do vídeo? O que você achou da reação assim, do seu trabalho ter chegado ao presidente, ter repercutido dessa forma? Não fazia a mínima ideia. Não conheço nenhum deles, não tenho contato com nenhum deles. Não, nem tanto de direita, nem tanto de esquerda. Né? Eu sigo vários de esquerda, vários de direita no Instagram para poder ter conhecimento do que está acontecendo. E aí, por exemplo, eu tinha tudo para ser... Eu fui sequestrado, não fui? Eu tinha tudo para ser revoltado, ter que matar, ter que... Né? Não podia... mas eu também... o país está sendo roubado, foi... Né? Lava Jato está descobrindo um montão de gente que estava envolvido com roubo, com dinheiro da Petrobras, disso e daquilo. Negócio do Triplex. Do Triplex, não, do frigorífico lá, esqueci o nome. JBS. Da JBS. Cara, mas será que vai resolver? Será que não vai resolver? Será que se fosse outro... Não tem como você fazer não tem como você prever muito de que forma, até onde vai chegar. Está sendo bom, está sendo ruim? O que mudou? Se fosse o Haddad que tivesse sido eleito, o pessoal de direita ia estar na mesma pegada, tentando destruir, e fake news para lá e fake news para cá. É fake news de tudo quanto é lado. Todo mundo querendo derrubar um para poder tirar o outro. E quando na realidade, eu não sei se estão pensando muito bem no meu bem-estar, no teu bem-estar. Aí o Bolsonaro também, ele é fanfarrão, ele dá uns depoimentos também, tu fica assim, caramba, como é que fala isso? Por que fala isso? É isso que queria falar? Ou falou por falar? Ou saiu da boca para fora? Né? Aí vem o pessoal da esquerda, aí também tem uns negócios, também tu fica assim, caramba, será que eu estou no país certo? Eu tenho vontade de mandar minhas filhas estudarem fora do país, né? Eu já estou vendo algumas coisas assim, se Deus quiser eu vou conseguir. Minha filha é mais velha, a Beatriz, já estou preparando 17, vai fazer 18. E aí já fala inglês já muito bem, está estudando inglês, ver se consigo mandar ela para fora. Aí vou colocar a Isabelle para estudar espanhol, que ela quer ir para fora também. E o Yuri também, né, o mais novo, que também gosta de inglês. Então, o meu ponto de vista é esse. Eu já viajei lá para fora para fazer show, Estados Unidos, Japão. Cara, eu me senti muito seguro, me senti muito tranquilo. No Japão, no último dia de show no Japão, a gente estava no meio da rua, fiz 3 shows num dia só, no último dia. Estava cansado, exaurido, morto. Aí o cara tirou aquele monte de dinheiro lá dele, esqueci o nome, ienes, né? Sei lá, ienes, né? Tirou aquele montão de dinheiro assim. Aí eu e meu produtor, o Diego, falou, bicho, o que é isso? O que foi? O cara, esse dinheiro aí no meio da rua. Ele, bicho, você tá no Japão, você não tá no Brasil não, cara. A gente ficou com vergonha, porque aqui jamais seria feito no meio da rua um pagamento de dinheiro. Calma, aqui a gente está no Japão, irmão, você não está no Brasil. Nos Estados Unidos a gente andar, e no Japão você não tem medo de andar com telefone celular. Então eu sinto essa diferença, né, em alguns países que eu fui. E te confesso que até pensei em morar fora do país, principalmente depois do sequestro. Pensei, mas será que vai resolver? Como é que eu vou trabalhar? Não tem como eu trabalhar, exercer uma profissão dessa que eu tenho aqui em outro país. Por exemplo, no Japão não tenho. Eu fui lá para fazer show para brasileiro. Então é muito conturbado, tá uma instabilidade muito grande, tá um medo muito grande. Né? Eu que viajo para cima e para baixo de carro, chegando de madrugada.
Cara, eu ando com carro blindado hoje em dia. Depois do sequestro, comecei a andar de carro blindado, com medo. E eu tenho medo mesmo estando com o carro blindado. Caramba, é isso? Vai melhorar isso? Não vai melhorar? Será que o Bolsonaro vai resolver isso? Será que se o Bolsonaro não tivesse ganhado, o Haddad tivesse entrado, será que o Haddad ia resolver isso? Será que o país vai mudar a longo prazo? Eu vou pegar isso ou vou deixar um Brasil melhor para os meus filhos, para os meus netos? Será que isso vai acontecer? O Brasil é um país imenso, cara. O Brasil é grande pra caramba. Temos vários países, vários Brasis dentro do Brasil, né? Várias culturas. Você vai no sul, é uma cultura. Você vai em Manaus, é completamente diferente. Então, é muito grande. Será que vai resolver? Seja lá quem estiver no poder, será que vai resolver? Ou eu que tenho que cuidar da minha vida, procurar melhorar a vida da minha família e melhorar a vida do meu pai enquanto eu puder? Cada um tem que fazer o seu e melhorar a vida. Vai morar no Canadá, vai morar... É isso que tem que ser feito? Então a gente fica meio confuso, né? Às vezes eu fico analisando assim, falei, caramba, vou mandar minha filha estudar fora do Brasil. Aí perguntei, ela quer estudar fora do Brasil? Eu vou mandar. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se vai piorar, se vai melhorar. O que vai piorar? O que vai melhorar? Né? Agora bandido tem que ser morto. Vai matar seu bandido? A liberação das armas vai ser bom? Será que se eu tivesse armado no dia do sequestro, meu carro não era blindado na época, eu acho que eu não conseguiria resolver. Mas será que se meu carro fosse blindado eu conseguiria? Entendeu? É muito confuso para mim isso. Eu fico tentando analisar e ver da melhor maneira possível, mas eu não consigo ver uma saída, né? Eu não consigo ver assim uma esperança de mudar a situação do país. O que eu acho que tem que acabar, uma coisa que eu acho que tem que acabar por causa da minha profissão, não só da minha profissão, mas da profissão de todo mundo, de comércio, de show, de tudo. Por exemplo, a violência é um negócio que assusta demais. Violência. Tem pessoas que falam assim, pô, eu não vou no teu show porque eu não saio à noite, cara. Eu não saio à noite. Eu tenho muito medo. Então, acho que se a violência acabasse, diminuísse razoavelmente bem, o cara que não sai à noite já sairia para ir no meu show. Seria bom para mim. Ele saiu do meu show, ele vai jantar num restaurante. Seria bom para o cara do restaurante. Então, eu acho que uma coisa, a violência, se diminuísse muito, seria bom para todo mundo. Que as pessoas iam circular com mais tranquilidade, a violência diminuindo, a frequência das pessoas nas ruas ia ser melhor. Shows, restaurante, espetáculos, estádios. Tem gente que não sai. Eu só saio à noite porque eu tenho que sair para fazer show. Se eu estiver em casa, dificilmente eu saio à noite. Por causa da violência. Entendeu? Tá ok? Para encerrar, já que o Bolsonaro perguntou cadê o Paulinho Gogó, queria que você mandasse um recado, Paulinho Gogó. Incorpora aí o Paulinho Gogó. Queria saber o que o Paulinho Gogó faria se fosse ministro, presidente, se o Paulinho Gogó um dia se candidatasse, se o Paulinho Gogó um dia se fosse oferecido um cargo para ele, se ele fosse nomeado ministro da cultura, da educação, enfim. Sabe o que eu aceitaria na política? Sabe o que eu aceitaria? Secretário de cultura, que é uma coisa que está na minha área, entendeu? Secretário de cultura, de esporte e lazer, futebol, eu manjo de esporte. Sim, agora o político, não. Agora na parte do executivo, assim, eu acho que aceitaria, dependendo do que fosse, né? Eu não aceitaria ser ministro de saúde, não entendo nada de medicina, ministro de como é que fala? Secretário de obra, pô, não manjo nada de... Reforma da Previdência? Reforma da Previdência, imagina, pô, eu não saco nada. Então, acho que é a mesma coisa, eu não vou abrir um açougue, eu não gosto muito de carne, eu não como carne, então eu vou abrir um açougue, vou vender carne, eu não manjo nada de carne. Então, eu vou fazer errado, eu vou errar. Agora... Se eu fosse candidato, vote sem dó, vote no Paulinho Gogó. Primeira coisa que tem que acabar, que eu acho que ia ajudar não só a mim, mas como a todos os brasileiros, a diminuir a violência. Diminuindo a violência, eu acho que melhora para todo mundo. Vocês saem para trabalhar com mais tranquilidade, sem medo do equipamento ser roubado, de sofrer um ataque, de ser sequestrado, como eu já fui.
Então acho que a violência ajuda bastante. Quem não estuda com medo de sair por causa da violência já vai estudar, já vai entrar num curso, já vai fazer um curso de inglês. Então acho que a violência diminuindo já ajuda muita gente. Se eu fosse ministro da... Existe ministro de segurança? Existe. Ministro de segurança não é ministro de quê? Ministro da Segurança, Sérgio Moro. Não, é outro ministro. Ministro da Saúde, não. Ministro da Guerra. Se eu fosse ministro da Guerra... Da Defesa? Ministro da Defesa. Eu ia fazer de tudo para acabar com a segurança, nem que fosse na porrada. Acho que é isso. A gente estamos aí há 2 dias, na verdade, né? 84 anos que a gente está nessa entrevista. Queria agradecer muito. Que isso, eu que agradeço, pô. Agradecer ao SBT por ter aberto as portas pra gente. Agradecer a você por contar tantas histórias. Espero que sejam verdadeiras, venéreas. Tudo fato venéreo. Obrigado, Paulo, pelo carinho mais uma vez. Como é que você se vê daqui a, sei lá, 10 anos? Cara, eu me vejo continuando na minha profissão, um programa meu, já está acontecendo com outros programas, o programa do Paulinho Gogó, são coisas que eu vislumbro, fazendo filme, eu fiz um projeto de fazer um filme por ano só, para não desgastar a imagem, então eu fiz Farofeiros ano retrasado, a Farofeiros esse ano que vem, aí tive que recusar algumas propostas de outros, né, outros produtores para filmes, porque senão você lança 3 filmes por ano, aí você começa a desgastar muito a imagem, aí um filme é bom, outro é ruim, aí se lançar um filme ruim, aí você faz um filme bom, quem assistiu aquele filme ruim já não vai no filme bom, entendeu? Então eu tenho esse projeto assim de continuar fazendo cinema, um filme por ano, continuar fazendo show, continuar com o meu programa ou outros programas no Multishow, aqui na praça, né? Enquanto o Carlos Alberto permitir, enquanto a casa me permitir, enquanto a direção da casa for solícita comigo, for generosa comigo do jeito que sempre foi, carinhosa, Pelégio, o Leon, né, o Murilão, o Cabeçudo. Então, quando esse pessoal for tiver afim de mim, eu tô afim deles. O dia que eles não tiver mais afim de mim, eu vou arrumar outra namorada. E também se eu quiser, não é verdade? Né? Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.